Nós hoje temos, além de trazer aqui um PowerPoint, penso que bonito para vós, para podermos ver, para visualizar, mas também não é possível porque o meu computador não é compatível aqui com o cabo. Então eu vou ter que falar convosco somente. Penso que todos sabem que neste momento estamos a fazer o estudo do livro Os Mensageiros. Vamos hoje ler o capítulo 35, O Culto Doméstico. Este livro, Os Mensageiros, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, é uma psicografia pelo médium Francisco Cândido Xavier, de o espírito André Luiz. Este livro dos Mensageiros é trazida da colónia espiritual do Nosso Lar. O Nosso Lar é uma colónia espiritual por cima, que fica localizada por cima do Rio de Janeiro. E o capítulo particularmente que vamos ler hoje, para quem não acompanha, não tem a oportunidade de acompanhar, o capítulo 34 mostra-nos, diz-nos que o André Luiz e Aniceto vêm à crosta terrestre. Portanto, esta passagem, que vamos ler, realiza-se no plano terrestre, e quem nos narra a passagem, portanto, é André Luiz, que a vê do plano espiritual. E esta casa, esta moradia onde ocorre o que nós vamos ler, o culto doméstico, é habitada por espíritos do nosso lar. Isto é, Isabel é uma viúva que vem da colónia espiritual Nosso Lar e que vem desenvolver na Terra uma missão de fé, de amor e da sua evolução também. Então, passando a ler, nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Penso que toda a gente sabe que a que se refere o culto doméstico é o Evangelho no lar. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Ora, neste lar, dos filhos de Isabel, as meninas eram espíritos mais evoluídos, estavam mais aptos a captar e a desenvolver a sua espiritualidade do que o menino que vinha de uma região inferior. De facto, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. André Luiz visualiza pela luminosidade que ele irradiava. Portanto, quando a mãe o chama para o culto doméstico, ele não brilhava, não tinha a mesma luz que as irmãs tinham. E isso era visível aos olhos da espiritualidade. Com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, que fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual.
Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Isto é, Isabel tinha mediunidade. Ela tinha a capacidade de ver e sentir e ouvir as entidades espirituais que ali estavam presentes. Isidoro era o seu marido. Ele já tinha partido para o plano espiritual, mas tinha tido a bênção de ficar junto da sua família. E aqui há uma coisa que eu gostava de salientar. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. O porquê do culto doméstico, o porquê do Evangelho no lar ser importante. Nós, quando fazemos o Evangelho, nunca estamos sós. Há sempre um acompanhamento espiritual. Daí nós devemos fazer o Evangelho no mesmo dia, todas as semanas, à mesma hora, para que haja o compromisso com a espiritualidade amiga de vir ajudar e vir assistir ao nosso culto do doméstico. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes tornaram-se muito mais intensas. Assim que eles iniciaram o trabalho, as luzes tornaram-se intensas, isto é, a vibração de amor, a vibração de fé, intensifica. Aos olhos da espiritualidade é a luz. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Vejam a oração de uma menina de 9 anos. Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora e, em seguida, algum facto interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Portanto, no culto doméstico, eles, como nós, à semelhança do que fazemos aqui na nossa casa, fazemos uma leitura. Nós fazemos do livro Fonte Viva e eles aqui fizeram de uma leitura de um outro livro que não identificam, de um livro doutrinário, e fizeram uma leitura de um jornal, uma notícia de um jornal. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Muito importante, o acompanhamento espiritual Isidoro, que era o pai das meninas, portanto, o marido de Isabel, que tinha partido para o plano espiritual e estava ali a intuir a Isabel, para que ela fizesse a melhor intervenção, fosse conseguir ajudá-la a focalizar, portanto, ajudá-la
a ver o melhor versículo para explicar o que a pequena Joaninha tinha lido. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou. A mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenómeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Maravilhoso! Uma entidade de luz, em que André Luís reconheceu pelas vestes que ele apresentava, colocou a mão direita sobre a fronte da Isabel. Naquele momento, vejam o amor que havia ali naquele lar da espiritualidade amiga para os ajudar, para os intuir. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em quase voz imperceptível. Aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Isabel, tendo uma condição espiritual elevada, iria receber a intuição, portanto, a interpretação espiritual era transmitida a Isabel pelo Fábio. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera-me a súmula da extensa lição. Aniceto explicou a André Luís aquilo que ele precisava de saber. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma ao jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de facto, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um facto, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Isabel explicava aos seus filhos que, de facto, o porquê desta jovem se ter suicidado. E neste momento, para que orassem por aquela jovem, que com um pensamento de simpatia fraternal, uma oração por ela, uma vibração de amor por aquela jovem que partiu naquela condição.
nunca de a julgar. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda a parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Continua Isabel. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o Mestre, em divino simbolismo, da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando, talvez, há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita. Antes de edificarmos as grandes coisas, o Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. De facto, Isabel queria transmitir, intuída pela espiritualidade, mas transmitir estas parábolas de Jesus que Jesus nos deixou, ela tentava explicar pelas palavras dela que aos filhos, portanto, e para que eles entendessem. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes e refletidos. Eu agora aqui faço um parênteses. De facto, aquilo que Isabel diz neste comentário do Evangelho é que, de facto, nós devemos desenvolver em nós, desenvolvermos em nós o trabalho, o aprendizado, para não sermos também irrefletidos. Continuando. A floresta também começou de sementes minúsculas e nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão de invigilância na escolha de sementes espirituais. Maravilhosa esta frase. Eu vou voltar a repetir porque eu acho que de facto é muito, muito importante. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males. Males estes criados por quem? Criados por nós mesmos. Porquê? Em razão da invigilância na escolha
de sementes espirituais, porque nós não estamos vigilantes em nós mesmos e somos nós que criamos estes males. Temos que ser vigilantes de nós mesmos. A palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda a vez que pegarmos nesses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Temos que nós semear em nós essa semente do amor, da caridade. Essa sementinha, esse grão, comparado aqui com o grão de mostarda. E nós devemos colocá-los em nós, no nosso íntimo. E se nós colocarmos a semente, essa semente espiritual, essa semente do bem, ela vai desenvolver em nós e nós receberemos do Senhor o auxílio que necessitamos. Conceder-nos-á a chuva de bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Isso mesmo, tenhamos confiança em Jesus, no nosso Mestre, alegria de viver. Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia invisível às crianças que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. E assim terminou a leitura do nosso capítulo 35. Então, daqui desta leitura, o que eu acho que é muito importante nós aprendermos que o culto no lar, o culto do Evangelho no lar, é muito importante para o nosso acompanhamento, para o acompanhamento da nossa família, do nosso lar, nas vibrações que estão no nosso lar. Como o irmão Fernando diz, nós não moramos numa casa, moramos num lar. O lar revestido de amor, revestido de luz, de boa energia. E quando nós fazemos o Evangelho, nós chamamos até nós, com uma prece sentida do coração, chamamos até nós as entidades que nos acompanham, as entidades de luz, que nos intuem, que nos ajudam a entender a leitura que nós fazemos do Evangelho. Há quem faça o Evangelho seguido, há quem faça o Evangelho ao acaso. Como vocês sabem, o acaso não existe. E sempre que há uma leitura ao acaso, essa leitura, pelo acompanhamento espiritual que temos, é aquela que nós necessitamos naquele momento. Devemos então procurar na nossa família, até mesmo com as crianças, a criar o hábito do culto do Evangelho.
Escolhemos um dia em que a família esteja reunida, uma hora, e como a espiritualidade é muito pontual, muito organizada, devemos também sempre fazer àquele dia, àquela hora. Procuremos criar essa rotina no nosso lar. No início pode haver quem não queira, aos poucos vamos convidando e aos poucos a espiritualidade amiga vai vindo, vai ficando e vai participando connosco na leitura do Evangelho. E é um momento de reflexão, é um momento de acompanhamento espiritual. Eu tenho aqui um textozinho muito rápido do livro Luz no Lar, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda a parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou, primeiramente sobre o teto simples de Nazaré e, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefícios deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão, embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos, assim, os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento da luz, nossa vida... o testamento da luz. Somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham gostado deste momento.